Você sabia que Lana Turner era tão viciada que chegava a fazer 12 rodadas por dia no quarto? Ou que o vício de Michael Douglas o levou a ser uma das primeiras celebridades a entrar em reabilitação sexual? Hoje, vamos apimentar as coisas com as celebridades mais taradas de Hollywood, que simplesmente não conseguiam se controlar. Estes são os 25 piores viciados em sexo de Hollywood. 1. Lana Turner. Acho que todos podemos concordar que Lana Turner se envolveu com várias pessoas ao longo de sua vida. E se você acha que 8 casamentos são normais, quem sou eu para julgar? No entanto, isso é algo de que as pessoas falam quando se trata de Turner, e às vezes não é uma coisa boa. Sem mencionar como ela também fez parte de numerosos casos extraconjugais, tanto durante quanto após seu casamento com Frank Sinatra. E para alguém tão bonita e talentosa como ela, é muito incomum se envolver com um cara que já está felizmente casado. Mas adivinhe só, Turner fez isso e mais. Houve até relatos dizendo que um de seus namorados revelou detalhes muito chocantes sobre a atriz, e você não vai acreditar no que ele acabou de dizer. O Daily Mail revelou que conseguiu coletar um depoimento onde um ex-parceiro mencionou como o rosto frio e aparentemente desinteressado de Turner pode ser enganador porque ela é tudo menos desinteressada quando se trata de assuntos na cama. O ex-namorado também revelou que Turner estava apenas interessada em ter relações sexuais comigo com a maior frequência possível. E isso levou a números impressionantes de até 12 vezes por dia, e às vezes até rumores de ser mais também. Elizabeth Taylor. Nossa próxima celebridade é conhecida por ser muito ousada. Seus 8 casamentos capturaram a atenção do público muito mais do que seu trabalho humanitário ou suas atuações. De fato, ela foi capaz de atingir tais números em parte porque começou tão cedo. Nascida em 27 de fevereiro de 1932 em Hampstead, Londres, Elizabeth Rosamond Taylor era filha do negociante de arte Francis Taylor e da atriz teatral Sarah. Quando Taylor tinha 3 anos, sua mãe decidiu seguir uma carreira no show business devido à sua beleza excepcional. Aos 9 anos, Taylor fez sua estreia na comédia de 1942, There's One Born Every Minute. I just Seu talento e seus impressionantes olhos violeta chamaram a atenção da MGM, que a contratou para Lassie Come Home de 1943, e o resto é história. Uma existência protegida e inocente na Bond Street, em Londres, assim como uma série de experiências de educação em casa, a fizeram acreditar que casamento e amor estavam intrinsecamente ligados e que quem quer que ela se casasse, ela adoraria. O assunto resultou em inúmeros casamentos e divórcios. Seu primeiro casamento foi com Conrad Hilton Jr. Ela se divorciou dele aos 18 anos depois de descobrir suas inclinações mais violentas e depois se casou com Michael Wilding. Ela se divorciou do homem 1 ano depois. No entanto, seus vícios e excessos começaram a se manifestar após seu terceiro casamento. O que se seguiu foi uma série de casamentos com homens com quem ela havia traído, criando um ciclo sem fim. 3. Louise Brooks. A seguir, essa talentosa atriz e dançarina é famosa por outra coisa e não está relacionado com sua atuação no palco. Mais especificamente, é sua energia e paixão quando se trata de assuntos que acontecem na cama. Nascida em 1906 em Cherryville, Kansas, em Cherryville, Kansas, a vida de Brooks foi tão diversa quanto as pessoas que ela interpretou nos filmes. E devido ao seu talento, sua influência no cinema ainda é sentida hoje. Ela é bem conhecida por seu corte de cabelo bob característico e por seus papéis em The Show Off, Pandora's Box e Diary of a Lost Girl. Todos sabiam que ela era uma mulher livre e isso se estende às pessoas com quem dormia. Brooks reconhecia repetidamente que era uma mulher liberada e estava disposta a explorar tanto dentro quanto fora do quarto. O que isso significa, deixo a sua imaginação. Como resultado, não foi surpresa que ela estivesse envolvida com alguns homens casados. Havia também outras preocupações quando se tratava da sua sexualidade, mas Brooks nunca confirmou nada sobre isso. Mas observe, ela teve seu quinhão de relacionamentos com outras mulheres, então isso já diz algo por si só. Marion Davies. A próxima pessoa na lista é uma das mais icônicas da era do cinema mudo. No entanto, ela também deixou outra marca além de seu talento. Alerta de spoiler, não é algo do qual ela deveria se orgulhar. Acontece que Marion Davies teve uma vida muito controversa, e acho que muitas pessoas já sabem a que estou me referindo. Mas caso você não tenha ideia do porquê, então prepare-se. Nascida em Brooklyn, Nova York, em 3 de janeiro de 1897, ela era Marion Cecilia Doris antes de se tornar Marion Davies. Ela era a mais nova dos 5 filhos de Bernard e Rose Doris, e desde o início, Davies foi ambiciosa. No entanto, foi só quando viu a irmã ter sucesso no mundo do entretenimento que ela também começou a sonhar em ser atriz. Ela trabalhou como modelo para pintores famosos da época após se formar no ensino médio. E então começou sua jornada no palco e logo se destacou como uma atriz talentosa.
Voltando sua suposta associação com o magnata dos jornais William Randolph Hearst e o infame Charlie Chaplin permanece como um dos relacionamentos mais misteriosos e intrigantes da indústria. Rumores dizem que ela poderia estar namorando ambos ao mesmo tempo. Por quê? Bem, Dave supostamente não estava muito satisfeita com o desempenho de Hearst e procurou prazer com outro cara. As coisas ficaram complicadas depois que Hearst começou a ficar com ciúmes, mas ninguém sabia se ele foi capaz de confrontar Chaplin. Mas uma coisa é certa, Davis queria mais de seu parceiro e mais ela foi buscar. Frank Sinatra, você ficará surpreso ao descobrir que este cara dormiu com 3 pessoas dessa lista, então se você estava se perguntando se ele deveria estar nesta lista, aí está. Mas antes de se tornar um notório sedutor, ele era um cantor talentoso. Surpreendentemente, o icônico crooner nunca teve aulas formais de música. No entanto, ao longo de sua carreira de 50 anos, ele se tornou conhecido por apelidos como A Voz e o Sultão do Swing, deixando uma impressão duradoura na música americana. Apesar de sua imensa fama, ele teve momentos sombrios na vida, como Sir, como relacionamentos conturbados, possíveis conexões com crime organizado, melancolia e até um arquivo classificado do FBI. Ele também era muito conhecido por seus relacionamentos e tempo dentro do quarto. Alguns até acreditam que ele teve sucesso em conquistar a famosa Monroe. Também há teorias sobre os laços de Sinatra com indivíduos influentes, assim como seus romances tempestuosos, os quais se originaram de seu desejo sexual avassalador. Existem alegações de que Sinatra tinha um desejo insaciável por sexo, particularmente em 3 dimensões. De fato, sua ex-esposa, Nancy Barbato, indicou que sabia onde estava o coração dele e estava disposta a tolerar seu adultério. Tudo mudou abruptamente quando o conhecido cantor começou a cobiçar as saias de Ava Gardner. É seguro dizer que eles se divorciaram pouco depois. Jayne Mansfield. Jayne Mansfield teve inúmeros empregos ao longo de sua vida e acho que todos podemos concordar que ela era uma pessoa com múltiplas paixões. Ela foi atriz, modelo, artista de boate e, claro, uma respeitada membro da Playboy. A lista continua, embora Mansfield fosse mais reconhecida como um símbolo sexual em Hollywood na época, em vez de como atriz. Nos anos 1950 e 1960, Mansfield era um símbolo sexual de Hollywood, famosa por sua beleza, senso de estilo e independência. No auge de sua popularidade, ela conheceu Mickey, vencedor do título de Senhor Universo, um húngaro, e os dois se casaram em 1958. Depois disso, Mickey alcançou fama por conta própria e estrelou em filmes com Mansfield, como Will Success Spoil Rock Hunter? Voltando, a atriz capturou a atenção de muitos com seu físico voluptuoso. De fato, ela foi colocada no mesmo pedestal que Marilyn Monroe, Betty Grable e Mamie Van Doren, que foram pioneiras no estético loira burra que dominou Hollywood por muitos anos. Assim como qualquer celebridade, a atriz era viciada em muitas coisas diferentes. Há o álcool e os entorpecentes, mas ela também é notória por ser viciada em sexo. No entanto, há aspectos do seu passado, como experiências de trauma infantil, que não foram amplamente discutidos. Como resultado, o infeliz incidente se tornou um trampolim que abriu as portas para o seu vício. Ela corajosamente fala sobre sua condição quando perguntada e narra como lutou com as consequências de suas ações. Fat Roscoe Arbuckle. Esta próxima pessoa pode ser uma das mais controversas que incluímos. Também conhecido como Fat Arbuckle, trabalhou como diretor e comediante de filmes mudos, então acho que você pode dizer que ele era bastante apaixonado por muitas coisas. No entanto, além de trabalhar na indústria, Fat também é apaixonado por outra coisa, especificamente sua conexão com outras pessoas. E quando digo conexão, quero dizer fisicamente. Isso levou a uma vida muito escandalosa. Em um ponto, ele, junto com amigos, supostamente alugou 3 quartos de hotel para uma noite de festa. Infelizmente, uma tragédia aconteceu quando uma atriz aspirante foi encontrada morta. Embora as evidências tenham provado que Fat não tinha realmente tocado a mulher além de contato casual, os jornais revelaram que Arbuckle tinha se aproveitado de uma senhora com uma garrafa de Coca-Cola em um ataque violento. Sim, você ouviu corretamente. À medida que a atenção da mídia crescia, Madale Endaber Arbuckle não teve escolha se não pedir desculpas e, apesar de ter sido absolvido, sua carreira foi afetada pelo próprio caso. Ele mais tarde vendeu todas as suas riquezas para pagar as taxas do tribunal e não conseguiu encontrar trabalho significativo pelo resto de sua vida. 8. Marilyn Monroe. Aposto que a maioria de vocês já ouviu o nome dela em algum lugar. Monroe pode ser uma das maiores atrizes de sua época, e é por isso que ela merece estar incluída nesta lista. Mas, por trás do glamour, Monroe estava escondendo algo mais. Na verdade, o caso de dependência de Monroe
Monroe não é do tipo típico, já que ela teve que lidar com algo mais sério do que drogas ou vícios incontroláveis. Antes de se tornar o ícone que foi, Monroe era Norma Jean Mortensen, que nasceu em Los Angeles em 1926. Ela foi criada por pais adotivos cristãos devido à incapacidade mental de sua mãe para criar uma criança. Ela então se tornou uma pupila do Estado e foi colocada em um orfanato após viver com supostos amigos da família violentos. Em 1944, Monroe deixou seu trabalho em uma fábrica de munições para trabalhar como modelo para um fotógrafo, desafiando os desejos de seu primeiro marido, um operário de fábrica de 16 anos que posteriormente se juntou aos fuzileiros navais e pode ter sido uma das melhores escolhas que ela já fez. Voltando, Monroe luta com algo emocional. Foi revelado que o vício de Monroe era sexual, mas não como um desejo por sexo. Especialistas explicaram que a atriz ansiava por intimidade e usava o sexo para substituir essa intimidade, em vez de amor e relacionamentos fortes e duradouros. Como resultado, Monroe teve vários relacionamentos ao longo dos anos, mas nunca conseguiu formar uma família. 9. Jean Tierney teve sua cota de casos amorosos ao longo de sua vida, o que fez as pessoas pensarem que ela tinha bastante interesse em coisas sexuais. Logo depois, rumores sobre ela começaram a se espalhar, a maioria sugerindo que ela tinha dormido com vários homens, incluindo John F. Kennedy, Howard Hughes e o ator Tyrone Power. Apesar disso, ela conseguiu se casar com o designer de moda Oleg Cassini, Aaron Wurtzel, e em seguida casou-se com William Howard Lee, logo após ele se divorciar da atriz Hedy Lamarr. Apesar de viver uma vida glamourosa, Tierney sofria de transtorno bipolar, o que resultava em mudanças de humor desagradáveis e, finalmente, levou à sua internação em 1953 por insistência de Humphrey Bogart. Talvez tenha sido o melhor para ela, para finalmente enfrentar seus demônios. 10. Eric Bennett. Nossa próxima entrada na lista é o famoso cantor e compositor Eric Bennett. Bennett alcançou a fama no final do século XX e início do século XXI, com suas melodias suaves e voz cheia de alma. Nascido como Eric Bennett Jordan, ele iniciou uma carreira musical próspera com álbuns como True to Myself e A Day in the Life, que demonstraram sua habilidade de escrever letras comoventes para canções de amor. E aposto que você já ouviu isso em algum lugar ou até mesmo cantarolou enquanto fazia a tarefa mais mundana em casa. Seu álbum A Day in the Life, de 1999, foi bem recebido e teve a música de sucesso Spend My Life With You, um dueto com Tamia que alcançou o topo das paradas. Mas assim como os outros da lista, Bennett sofreu com questões pessoais. Além de suas realizações artísticas, Bennett foi escrutinado pelo público devido ao seu casamento amplamente divulgado com a atriz Halle Berry, que terminou em divórcio em 2005. Isso também nos leva à razão pela qual ele está incluído na lista. Antes do divórcio se tornar público, Bennett confessou e admitiu ter traído sua esposa, culpando seu vício em sexo, como o cantor colocou. Ok, isso pode soar estranho, mas é verdade. Como resultado, o cantor não teve outra escolha a não ser se internar em uma clínica de tratamento para vício em sexo por cerca de um mês, para provar a Berry que estava sério em manter o relacionamento. Seus melhores esforços não impediram o andamento do divórcio, e ambas as partes há muito tempo seguiram em frente uma da outra. Notavelmente, as opiniões do cantor sobre o assunto pareceram ter mudado significativamente desde seus primeiros dias. Segundo a versão atual dos eventos, Bennett apenas foi ao centro de recuperação sexual para cumprir suas obrigações morais e aumentar a probabilidade de Berry perdoá-lo. Ele afirma que o que teve foi um incidente isolado e não um vício em sexo. Apesar das suas dificuldades, continuou a ter sucesso no negócio da música, lançando álbuns como Hurricane e aquele que consolidou o seu status como uma figura respeitável na indústria musical. 11. Clara Bow. Clara Bow foi uma atriz animada e pioneira que representou o espírito dos anos 20 como uma renomada estrela de filmes mudos e foi apelidada de a garota do momento de sua época. Seu carisma, charme natural e técnica de atuação apaixonada a catapultaram para a popularidade. A presença dinâmica de Bow na tela e sua capacidade de encarnar a mulher moderna e independente encantaram espectadores ao redor do mundo. Após uma adolescência turbulenta, ela se tornou um símbolo da cultura das melindrosas da época, estabelecendo tendências de moda e redefinindo a elegância de Hollywood. Sua carreira atingiu o auge em 1931, quando, aos 28 anos, ela optou por deixar a indústria cinematográfica em meio a uma avalanche de rumores escandalosos. No entanto, vale a pena notar que muitos desses supostos escândalos têm suas raízes. De acordo com o Hairpin, Bow, assim como suas contemporâneas, abraçava ardentemente o romantismo histórico. Bow, como muitas outras mulheres proeminentes de sua época, considerava suas interações com os homens em sua vida, a maioria dos quais ela certamente tinha relações íntimas como compromissos.
Ela também foi alvo de outros escândalos, como a alegação bem divulgada de que ela tinha ligações com todos os membros da equipe de futebol americano da USC. Sua secretária também roubou documentos pessoais dela e tentou usar esses registros como chantagem, acusando-a de estar embriagada o tempo todo, entre outras coisas. Apesar da sua fama, seus problemas pessoais e a introdução de filmes sonoros levaram à sua aposentadoria no início dos anos 1930. Bo, por outro lado, continua a ser um clássico do cinema mudo. 12. Joan Collins. Joan Collins certa vez recordou seu romance com o apaixonado Warren Beatty, enquanto ambos ascendiam à fama em Hollywood, mas acreditava que estava certa ao fazer um aborto durante o tempo que passaram juntos. Quando ela chegou aos Estados Unidos, sua carreira no cinema estava florescendo, e Marilyn Monroe a aconselhou a tomar cuidado com os lobos em Hollywood, querida, porque se eles não conseguirem o que querem, vão cancelar seu contrato. Warren Beatty, no entanto, não foi desrespeitoso com ela quando seus olhares se cruzaram através de uma mesa de restaurante enquanto ele jantava com Jane Fonda. Ele tinha 22 anos na época, Joan tinha 26 e ele a convidou para sair antes de se mudar para o apartamento dela muito tempo depois. Collins lembrou que foi um relacionamento bastante apaixonado, foi bastante exigente quando ele tinha 22 anos. E adivinhem? Ela então confirmou isso e revelou que ele queria sexo 7 vezes por dia. Enquanto a maioria das pessoas pensava que ela estava em uma posição comprometedora, a atriz compartilhou que deu permissão e deixou Beth fazer o que queria. Mas ela só pode fazer até certo ponto e recusou Beth algumas vezes, dizendo que era demais. Antes de continuarmos, certifique-se de compartilhar seus pensamentos nos comentários abaixo. 13. Tallulah Bankhead. A seguir, temos a dama que domina tanto o palco da Broadway quanto as telas de cinema e sim, ela ainda luta com um segredo sombrio. Tallulah Bankhead é uma atriz audaciosa e cativante que dominou seu início do século XX com seu talento e performance incrível. Ela encantou o público com sua voz rouca, humor e personalidade teatral em espetáculos como Lifeboat e The Little Foxes. Por causa de seu comportamento ousado e estilo de vida despreocupado, Bankhead contrariou as normas sociais e se tornou uma figura renomada no mundo livre de espírito. Sua carreira foi claramente definida por seu brilho e sua coragem inabalável em aceitar trabalhos desafiadores. É compreensível como alguém levando um estilo de vida tão extrovertido e contido pode se envolver em vícios como o que estamos discutindo hoje. No entanto, naturalmente, isso não era realmente considerado durante o tempo em que ela viveu. Felizmente a atriz era bastante transparente sobre suas atividades, então não precisávamos procurar detalhes que sugerissem que ela era uma viciada. Bankhead teve tantos casos que, durante um raro e breve período de tempo em que não estava namorando, lamentou que havia ficado muito tempo sem um. Bankhead organizou várias festas condizentes com sua personalidade colorida. Ela respondeu a várias delas com pouco mais do que um sorriso. Também há rumores de que ela não se envolveu apenas em atividades sexuais com homens. Há também mulheres. 14. Clint Eastwood. Você já ouviu falar do galã cowboy? Era bastante popular na época e Clint Eastwood é um excelente exemplo. Ele foi uma lenda de Hollywood que deixou sua marca como um ator, diretor e produtor excepcional. Nascido em 1930, Eastwood ganhou destaque através de performances clássicas, e sua atitude de durão estoico tornou-se sinônimo de grandeza cinematográfica. Além de seu talento como ator, as habilidades de direção de Eastwood receberam aclamação universal. Ao longo de sua carreira, o compromisso de Eastwood com a narrativa e a exploração de questões desafiadoras ressoou com o público ao redor do mundo. Apesar de controvérsias periódicas, sua influência no cinema permanece profunda, consolidando seu status como uma figura amada na indústria. A longa carreira de Eastwood e suas contribuições artísticas consolidam seu status como um ícone de Hollywood, reconhecido por seu talento excepcional e realizações cinematográficas. Todas as suas contribuições para Hollywood ajudam a pintar um quadro dele como um cara versátil. No entanto, isso é completamente contradito por sua vida pessoal e relacionamentos. Eastwood era um viciado em sexo convicto, acumulando até mais de 28 relacionamentos confirmados e um conjunto de 8 filhos dentro de todos esses relacionamentos. Sim, muitos assim. 15. Barbara Lamar, roteirista e autora Barbara Lamar, desce na lista. Lamar, uma figura lendária do período do cinema mudo, encantou os espectadores com sua beleza cativante, carisma incomparável e talento diversificado. Nascida em 1896, ela se tornou uma força formidável em Hollywood, brilhando em filmes como The Prisoner of Xander e The Three Musketeers. O encanto de Lamar estendia-se além da tela. Sua reputação como um fenômeno cultural foi ainda mais solidificada por sua persona fora das telas como poeta, dramaturga e estrela da moda.
Conhecida por seus papéis sensuais e ousados, ela desafiava as normas sociais com seu refinamento e audácia, resistindo às limitações de sua época. Similar a várias pessoas desta lista, o vício sexual de Lamar não foi inicialmente reconhecido como tal devido às visões predominantes sobre o significado do sexo na sua época. Apesar de relatos de que Lamar teve 5 casamentos, nunca foi totalmente estabelecido se seu primeiro marido, Jack Little, foi realmente seu cônjuge. Infelizmente, ele faleceu apenas 3 semanas depois de se casarem. Lamar ganhou notoriedade rapidamente e passou de um casamento para outro. Sua vida amorosa foi fonte de considerável controvérsia, com muitas pessoas pensando que sua personalidade cativante tinha algo a ver com suas muitas separações e casamentos. Apesar de sua rápida ascensão à fama, ela infelizmente teve um estilo de vida turbulento, problemas pessoais e uma sede por vários homens que ofuscaram sua profissão. Mesmo que você não saiba o nome dele, provavelmente já viu alguns de seus filmes. Para começar, ele participou de Wall Street, Instinto Selvagem e Atração Fatal, mas estes são apenas alguns dos filmes nos quais Douglas entregou performances excepcionais. Ele também foi produtor e participou da produção de alguns clássicos da indústria, incluindo Um Estranho no Ninho, em 1975, que lhe rendeu seu primeiro Oscar. Além disso, Douglas é bem conhecido por seus papéis nos filmes do Homem-Formiga, Instinto Selvagem, A Guerra dos Roses e Tudo por uma Esmeralda. Além de estabelecê-lo como um ator respeitável, as atuações de Douglas acabaram, inadvertidamente, colocando-o na perspectiva do público como um viciado em sexo. Os 2 casamentos do ator, sendo o segundo com a atriz Catherine Zeta-Jones, de 25 anos, e os personagens hipersexuais que ele interpretou em filmes como Instinto Selvagem e Atração Fatal, contribuem para perpetuar essa percepção. Mesmo que a impressão do público de Mike como um cara limpo não tenha mudado, ele não estaria nessa lista baseado apenas em boatos. Douglas supostamente internou-se em uma clínica de reabilitação para vício em sexo durante seu primeiro casamento com Deandra Luca Michael, iniciando uma tendência que se espalharia por Hollywood. 17. Warren Beatty. Eu disse que íamos encontrar este cara novamente. Lembra quando Joan Collins falou sobre Beatty antes? Bem, claro, ele merece um lugar nesta lista. Beatty foi um ator, diretor, produtor e lenda de Hollywood bem conhecido, que se estabeleceu como um artista versátil no final do século XX. Nascido em 1937, a carreira de Beatty abrange décadas, destacada por atuações aclamadas pela crítica em filmes como Bonnie e Clyde. Sua personalidade carismática e versatilidade lhe renderam admiração mundial. Além de suas habilidades de atuação, Beatty demonstrou seu talento como diretor em filmes que lhe renderam muitos prêmios da Academia. Conhecido por sua atenção meticulosa aos detalhes, ele se tornou sinônimo de excelência cinematográfica tanto na frente quanto atrás das câmeras. Ao longo de sua carreira, a vida pessoal e os relacionamentos de Beatty foram frequentemente divulgados, acrescentando a sua reputação enigmática. O ator supostamente disse que dormiu com uma nova mulher todos os dias, desde os 20 anos de idade até se casar aos 55. Se essa afirmação for verdadeira, isso implicaria que ele dormiu com quase 10 mil mulheres durante esse tempo. Apesar de controvérsias ocasionais, suas conquistas no cinema e dedicação à narrativa são incomparáveis. Embora haja uma rivalidade feroz para ser o maior mulherengo na história de Hollywood, Gary Cooper é considerado um forte concorrente porque dizem que ele dormiu com todas as suas co-estrelas, incluindo Clara B e Lupe Valles, que também estão na lista. Quando ele estava namorando Vess, infamemente começou um caso com Marlene Dietrich, o que levou a uma amarga disputa entre as duas atrizes. Depois que os medos de Vess se confirmaram, ela tentou atirar nele e insistiu em estar sempre presente com Cooper. Embora Cooper continuasse a ter casos, a imprensa o retratava como um membro arrependido e admirado da sociedade. Mesmo que muitas das mulheres desta lista tenham sido descartadas e difamadas pelos tabloides dos estúdios, talvez a pior coisa que aconteceu com ele foi quando teve um caso com Patricia Neal, sua co-estrela de 21 anos, e exigiu que ela fizesse um aborto. 19. Linda Durrell. Linda Darnell teve uma carreira de sucesso como uma estrela impecavelmente limpa nos anos 1940. Ao longo de sua carreira, ela tentou projetar uma imagem mais abertamente sexual e as coisas começaram a dar errado a partir daí. Em meio às suas tentativas de reinvenção, o gerente de negócios de Darnell desviou os fundos de sua vida e abandonou seu apartamento, mergulhando-a em uma época sombria de alcoolismo e 3 casamentos mal-sucedidos. Além disso, Darnell era considerada uma das solteiras mais cobiçadas de Hollywood. Apesar disso, Darryl continuou com sua ativa vida amorosa e acho que todos podemos concordar que este é apenas um dos motivos pelos quais ela foi incluída na lista.
Quando não estava casada, dizia-se que ela tinha se relacionado com vários homens, incluindo Howard Hughes. 20. Joan Crawford. Depois de uma infância difícil, Joan Crawford decidiu conquistar Hollywood de qualquer maneira que pudesse, o que frequentemente incluía usar seu charme feminino para conseguir papéis maiores e mais closes. Vamos apenas dizer que ela fez de tudo. Crawford teve relacionamentos com Douglas Fairbanks Jr., Yasmin Never, Clark Gable, Samuel Gomez, Spencer Tracy e uma série de outros homens menos conhecidos de Hollywood. Apesar de ser uma das mulheres mais realizadas de sua época, Crawford ainda tinha seus problemas, um dos quais era seu estilo de maternidade questionável. Relatos também sugerem que, além de ser muito apaixonada por seus relacionamentos, ela também era ciumenta com a maioria das atrizes, chamando-a de atriz envelhecida, que frequentemente minava suas rivais mais jovens, e era propensa a explosões narcisistas. 21. Mabel Normand. Ou Mabel Normand tinha o hábito de estar no lugar errado na hora errada, ou simplesmente estar perto dela era estar no lugar errado na hora errada. Norman era um comediante extremamente bem-sucedido, comparável a Fatch Arbuckle e Charlie Chaplin. Isso também significa que ela tem uma reputação muito interessante, para dizer o mínimo, já que seus amigos eram bem infames por serem magnéticos para sexo também. E não foi surpresa que ela compartilhasse a inclinação de Arbuckle e Chaplin para problemas. Ela se envolveu em um tiroteio mortal. Embora ninguém tenha sido acusado pela morte do cineasta William Desmond Taylor em 1922, há uma lenda de que Taylor tentou agir contra o traficante de drogas de Norman e foi detido. 2 anos depois, Norman estava passando tempo com a amiga Edna Purviance e o magnata do petróleo Cortland S. Dines quando a tragédia aconteceu. O magnata do petróleo foi morto a tiros usando a arma de Norman. Embora Norman tenha sido absolvida de acusações criminais, esses escândalos e episódios persistentes de tuberculose levaram à aposentadoria de Norman aos 37 anos de idade. Clark Gable. Embora tenha havido muitos conquistadores na história de Hollywood, Clark Gable raramente foi superado por eles. Gable teve 5 casamentos, teve casos com quase todas as suas co-estrelas e traiu todas elas. Gable tem uma história de mulherengo desde o início de sua carreira. Ele começou a atuar em Portland, Oregon, como resultado do relacionamento do jovem Sr. Gable com uma empresária teatral que era 17 anos mais velha que ele. Isso desencadeou uma tendência de sugar mommy para Gable, que logo descobriu que muitas mulheres estavam dispostas a cobrir todas as suas despesas. Sobrevivendo da generosidade de suas fãs, Gable ganhou destaque e assinou um contrato com a MGM, o que apenas alimentou sua necessidade de mais. Ele era tão descaradamente promíscuo com Joan Crawford que a MGM ameaçou aplicar a cláusula de moralidade em seu contrato se eles não parecessem civilizados enquanto secretamente se beijavam. Mais tarde, ele se envolveu com Loretta Young, uma ex-estrela infantil, e a engravidou. Ambas essas mulheres não eram suas esposas pelo desagrado da alta cúpula da MGM. E quando terminou com Young, ele também estava encerrando as coisas com sua segunda esposa. Mas apesar de sua imagem e comportamento desagradáveis, as mulheres pareciam não resistir e formaram filas para ele ao longo de sua vida. 23. Errol Flynn. Se você acha que vamos terminar esta lista com Errol Flynn, está enganado porque este cara é bem interessante. Para dizer o mínimo. Flynn era bem conhecido por seu carisma e como o Robin Hood original que usava Collins, sem mencionar que ele possuía uma aparência jovial que poderia fazer você se safar de qualquer coisa. Bem, esquece isso. Acontece que ele conseguia escapar de praticamente qualquer coisa, mas primeiro um pouco de contexto. Flynn começou a usar seu charme para maus propósitos desde cedo e foi expulso várias vezes da escola, incluindo uma vez por dormir em uma lavanderia. A fama apenas aumentou seu desejo por álcool e mulheres. Uma vez que ficou famoso, ele traiu sua esposa como se fosse sua profissão. Na verdade, foi tão grave que o departamento da MGM entrou em alerta. Mesmo chegando ao ponto de fazer Flynn escrever um artigo, o dano era grande demais até para o melhor. As coisas começaram a dar errado para Flynn e nos anos 1940 ele bateu em um jornalista de fofocas selando o acordo. Ele então começou a fazer excursões estranhas ao México e supostamente desenvolveu um gosto por adolescentes. Ele foi acusado em 2 ocasiões de ter se aproveitado dessas meninas, mas não foi suficiente para parar Flynn. Vamos apenas dizer que ele estava muito viciado na emoção para considerar parar. 24. James Dean. Por mais de meio século, as pessoas têm perguntado se o ator é ou não queer. No entanto, ninguém conseguiu confirmar a verdade sobre sua sexualidade, mas acho que todos podemos concordar que Dean é um dos muitos ícones sexuais de sua época. Ele era tão icônico que apareceu
Major Weber, ou que após 60 anos de sua trágica morte, Hollywood ainda procura pelo próximo James Dean. Mas antes de se tornar o ícone que foi, Dean começou como um sonhador e, acredite ou não, o jovem ator fez apenas 3 filmes em sua carreira. East of Eden em 1955, onde interpretou o irmão Mal na releitura de Caim e Abel, Rebel Without a Cause em 1955 e Giant, onde entrou nas botas de cowboy de um peão inconformista. Todos os seus filmes se tornaram clássicos de Hollywood, embora ele só tenha visto um até o fim. Isso aconteceu depois de enfrentar sua morte no trânsito. Em 30 de setembro de 1955, ele tinha apenas 24 anos quando colidiu com outro automóvel enquanto viajava pela Rota 466 em seu Porsche 550 Spider. O acidente o matou quase instantaneamente. Embora sua vida possa ter sido um filme triste, Dean teve uma carreira muito bem sucedida. E foi bastante difícil negar o impacto que ele teve. Na tela, Dean era o epítome do charme sexy, mas fora das câmeras, a estrela de 5 pés e 8 polegadas, 135 libras, tinha algumas excentricidades e era sujo. Sim, você ouviu certo. Supostamente Dean não se importava muito com sua aparência pública e adotava um visual desordenado. Em um almoço formal, ele apareceu descalço e com jeans sujos, e era conhecido por aparecer nos ensaios com calças presas com alfinetes de segurança. Amigos também afirmaram que Dean costumava ligar ou visitá-los tarde da noite, dizendo que estava animado em um momento, deprimido no outro. Além disso, as pessoas costumavam falar muito sobre sua sexualidade. E, embora ele não pudesse confirmar se os rumores eram verdadeiros, fontes revelaram que ele gosta de se intimar com seus parceiros. Pelo menos isso é uma coisa em que todos podemos concordar sobre o falecido James Dean. 25. George Reeves. George Reeves interpretou o Superman na televisão nos anos 50. Embora o Superman só possa ser derrotado pela Kryptonita, chumbo quente prova ser a ruína de Reeves. Levar um tiro não te transforma automaticamente em um bad boy. Mas se você leva um tiro após abandonar sua amante ligada à máfia por uma celebridade maluca de tabloide, nós contamos. Não muito antes de sua morte, Reeves abandonou sua amante de longa data, Toni Mannix, que era casada com o executivo da MGM Ed Mannix. Ele mais tarde ficou noivo da famosa festeira Leonore Lemon, que era conhecida por ser imprevisível. Acontece que Ed era o resolver da MGM que fazia os problemas desaparecerem, como acabar em uma vala, e dizem que Ficaria ele não cansado se fazer ela dormisse ficar com tanto raiva. quanto você dormia. A morte de Reeves foi considerada um suicídio, mas a investigação foi obscurecida por circunstâncias questionáveis. Sem contar que Lemon entrou na casa quando era uma cena de crime, a autópsia de Reeves foi mal feita, e as testemunhas oculares não eram confiáveis. No final, o Superman morreu por causa de sua paixão descontrolada pelo amor. E acho que este pode ser um dos finais mais tristes para um suposto super-herói. Inquestionavelmente, Hollywood é um caldeirão cultural. Por isso não é surpresa que essas celebridades possam manter até os segredos mais chocantes. Mas se você conseguiu terminar de assistir a este vídeo, acho que concordará que nenhum segredo permanecerá sem ser revelado. O que vocês acham? Deixem-nos saber nos comentários abaixo e nos vemos no próximo vídeo.